Boa noite a todos. O meu nome é Ana Lu, eu sou médica pneumologista pela Universidade Federal do Pará. Atualmente estou como professora de habilidades profissionais em pneumologia do Departamento de Saúde Integrada e também sou mestranda do programa de mestrado em especialização em saúde na Amazônia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o manejo das doenças associadas à exposição à fumaça e as consequências das queimadas nessas doenças respiratórias. Primeiramente, eu queria começar a aula com essa imagem, né? Essa imagem mostra para a gente um ar bastante concentrado, carregado de poluentes. A gente consegue ver que até a visibilidade desse ar está diminuída. E, claro, muito provavelmente é por conta de alguma queimada, né? A gente percebe aí que do lado esquerdo da imagem uma terra devastada, completamente queimada, e do lado direito ainda tem alguma floresta. E a manchete era justamente essa: queimadas na Amazônia resultaram em 31 milhões de toneladas de gás carbônico. Essa matéria agora, dessa semana, no Jornal Globo. Uma segunda imagem que eu quero trazer para vocês é essa daqui, da capital paulista, também essa semana, que foi noticiário no mundo inteiro, né? Como a cidade mais poluída do mundo. A gente consegue também ver um ar muito particulado, muito denso, onde a gente tem uma visibilidade diminuída, com certeza, e que isso acarreta enormes problemas respiratórios para a população. E a manchete é: após liderar ranking de poluição, qualidade do ar em São Paulo é considerada boa. Entendam esse boa como um boa entre aspas, tá? Ela liderava o ranking, né, no começo da semana, então ela estava em primeiro lugar entre os 180 países que mais tinham ar poluído, e depois ela passou para a posição 140. Então, teve, claro, uma melhora, mas não teve uma resposta tão grande assim em relação a essa qualidade de ar, tá? Mas a pergunta principal dessa aula é: como o tempo seco e a fumaça prejudicam o sistema respiratório? Então, antes da gente chegar propriamente dito nesse prejuízo, a gente vai relembrar um pouquinho do sistema respiratório, tá? Então, a gente tem o ar que entra aí pela cavidade nasal, onde ele é aquecido, ele é umidificado. Posteriormente, ele passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, onde tem esses anéis cartilaginosos. Posteriormente, eles vão para os brônquios principais, que se subdividem em brônquios secundários, segmentários, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Nessa imagem do lado da direita de vocês, no visor, a gente vai conseguir ver exatamente os alvéolos pulmonares, né? Os bronquíolos respiratórios dando origem aos alvéolos pulmonares. Vou pegar aqui a minha seta e vou acompanhar com vocês. Então, a gente consegue ver os bronquíolos respiratórios, né? Dando origem aos alvéolos pulmonares. E a gente consegue também observar que, além da árvore respiratória, a gente tem uma circulação sanguínea entremeada a esses ductos respiratórios, esses sacos respiratórios, né, que tem os alvéolos. Então, a gente consegue ver aqui a artéria pulmonar, que é essa em azul, e aqui, logo mais em vermelho, a gente tem a artéria bronquial, né, do coração esquerdo. E que juntos elas vão se encontrar aqui nos alvéolos, e percebam que nesse emaranhado aqui, entre o azul e o vermelho, o sangue vai ter uma troca gasosa. Então, aí, o ar que chega no nosso pulmão, né, que entra quando a gente inspira, ele é um ar rico em gás carbônico, então ele é representado por essa cor azul aí da artéria. E aí, quando ele chega no alvéolo pulmonar, lá no final, ele acontece essa troca gasosa. Então, ele é um ar que começa a receber mais oxigênio. Ele deixa de ser um ar mais carbonado e se torna mais oxigenado. E aí ele sai com o sangue mais oxigenado pela artéria vermelhinha aí logo em seguida. E por que é importante a gente lembrar disso?
Porque a gente sabe que com as queimadas há uma grande produção de fumaça no meio ambiente. E dentro dessa fumaça existem uma série de compostos que a gente precisa saber. Dentre eles, um dos principais é o MP, que é o material particulado. Esse material particulado, ele tem diversos tamanhos de partículas e ele é extremamente tóxico. Então, ele é composto por partículas sólidas e partículas líquidas que estão em suspensão no ar. Além disso, ele também é composto, né? A fumaça é composta pelos gases tóxicos, dentre eles o monóxido de carbono, que ele é um ar inodoro, ou seja, a gente não tem o cheiro, e ele é um gás extremamente prejudicial para a nossa saúde. Quando é em contato com grandes concentrações de monóxido de carbono, a nossa hemoglobina, né, no sangue, que é responsável por carregar o oxigênio para os tecidos através da corrente sanguínea, ela tem uma grande afinidade por essa molécula de monóxido de carbono. E aí ela deixa de carregar o oxigênio e passa a carregar essa molécula, formando o que a gente chama de carboxihemoglobina, que é uma ligação extremamente estável e faz com que o que antes desse sangue, que era mais oxigenado, se torne menos oxigenado, levando menos oxigênio para todos os órgãos do nosso corpo. Em alguns casos, quando exposto a grandes concentrações por um período um pouco mais prolongado, podem levar ao óbito. Além do monóxido, nós temos o dióxido de carbono, o vapor de água, os óxidos de nitrogênio. Então, todos esses estão presentes dentro da fumaça, né? Tanto o material particulado quanto os gases tóxicos. Nas queimadas, nos incêndios, 90% das partículas produzidas por esse incêndio são partículas denominadas de finas ou ultrafinas, que elas têm menos de 2,5 micrômetros de diâmetro, né? E elas são facilmente carreadas pela corrente sanguínea, pelo sistema respiratório, e elas vão até os alvéolos pulmonares, que são aqueles sacos que a gente mostrou no slide anterior, e eles exatamente atrapalham essa troca gasosa que a gente vê naquela rede sanguínea ali nos alvéolos, né? Então, eles são carreados pela respiração, participam da troca gasosa, e aí esse material particulado extrafino, ele cai na corrente sanguínea. Isso daí resulta em inúmeras inflamações, inúmeros processos inflamatórios vasculares no corpo inteiro, né? Então, todos os órgãos sofrem quando tem contato com esse material particulado de partículas ultrafinas, tá? Essa figura do lado eu coloquei porque eu achei bem interessante. Quando a gente compara o tamanho das partículas, né, do material particulado. Então, perceba, o cabelo humano, a grossura de um cabelo humano é 50 a 70 micrômetros, né, de diâmetro. A areia da praia, a areia mais fina, o tamanho é 90 micrômetros. Quando a gente fala dessas partículas ultrafinas, que são produtos da combustão dos compostos orgânicos, elas têm um tamanho de pelo menos 2,5 micrômetros ou menos. Isso equivale a ela ser 20 vezes menor, ou mais fino, no caso, do que a grossura de um fio de cabelo. Então, vocês pensem o quanto essa partícula ultrafina é facilmente carreada na corrente sanguínea, causando prejuízos para os nossos órgãos. E a gente não consegue falar de queimada, fumaça, sem falar da qualidade do ar, né? Como a gente viu naqueles slides anteriores, aquele ar particulado, carregado, denso, esbranquiçado, está diretamente relacionado, além do material particulado dos gases tóxicos, com a qualidade do ar. Então, ela nada mais é do que a interação entre as fontes de emissão desses gases, desses materiais particulados e a atmosfera. Quando a gente fala em atmosfera, a gente tem que lembrar que a topografia do lugar e as condições meteorológicas influenciam diretamente na concentração desse material particulado desses gases tóxicos. Então, o que a gente viu em São Paulo, agora recentemente, foi que está um clima muito frio. Então, à noite, as temperaturas caem e eles têm uma dificuldade de fazer essa troca
desse ar na atmosfera, tornando aquele ar mais denso. Claro, não foram as queimadas da Amazônia que causaram aquilo em São Paulo. Tiveram vários focos de queimadas também lá nas regiões de São Paulo, associada ao clima, o que fez com que aquele ar se tornasse extremamente prejudicial. Mas só para a gente entender, que é o cerne da nossa aula, é que a exposição contínua ou prolongada a esse material tóxico, associada a pacientes que já têm ou não doenças pulmonares, doenças vasculares prévias, vão levar à exacerbação dessas doenças, ok? Então, quais são as consequências da exposição a esse material? Então, a gente vai ter dor, ardência na garganta, tosse seca, cansaço, dispneia, que é a falta de ar, dor de cabeça, rouquidão, lacrimejamento e vermelhidão ocular. E aí, isso daí gera agravamento das doenças de base, que alguns pacientes podem vir apresentar quando a gente vai atender na unidade básica de saúde. Dentre elas, a rinite, a asma, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, levando ao aumento do risco das infecções respiratórias, que são as exacerbações que a gente comentou, e também a exacerbação de doenças cardiovasculares. Então, pacientes que já têm algum tipo de cardiopatia, coronariopatia, têm maior risco de terem infartos agudos, descompensação da insuficiência cardíaca, arritmias. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Os cuidados gerais que a gente vai orientar a população são evitar incêndios ou proximidades com queimadas. A gente sabe que a pessoa que está mais exposta a queimadas ou incêndios são pessoas que têm maior chance e inalam mais material tóxico particulado. A gente tem que fazer com que os nossos ambientes laborais e as nossas casas estejam bem vedadas quando a gente está exposto próximo a locais de queimada, evitando assim que entre essa fumaça para dentro de casa. A casa tem que oferecer um conforto térmico, ela não pode ser uma casa extremamente quente, porque está próximo de áreas de queimada, com a temperatura elevada, e principalmente, a gente tem que manter o ar de dentro de casa umidificado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa umidificação, porque lembrem que eu falei lá atrás que aqui no sistema respiratório superior, quando a gente fala das narinas, são os locais que a gente tem para o primeiro contato com o ar. Então, são os locais que o ar é mais umidificado. Ele precisa ser umidificado para ele ser inalado com maior conforto. Se a gente está diante de um ambiente muito seco, um clima muito seco, um ar muito seco, a gente vai ter maior irritação dessa mucosa nasal e maior predisposição a infecções respiratórias. Mas, lembrando que se a gente estiver num ambiente residencial, que por mais que esteja vedado, a gente consiga perceber que tem muita concentração de fumaça dentro desse ambiente, ou a casa está muito quente, a gente precisa abrir janelas e portas para que corra o vento e haja arejamento dentro desse ambiente. Também é importante a presença de purificadores de ar com um filtro EPA ou umidificadores de ar dentro dessa residência. E pacientes ou pessoas, isso serve até para gente que tem o automóvel. Quando a gente utiliza o automóvel, o ar-condicionado, próximo em locais de queimadas, a gente tem que prestar atenção na utilização desse módulo de recirculação do ar, sempre alternando. Então, em modos de recirculação do ar, com um modo de entrada desse ar do meio ambiente. Porque quando a gente tem aquele ar recirculando somente dentro do carro, e a gente passa um tempo maior do que 30 minutos, ou tem um número maior de pessoas dentro desse veículo, essas pessoas estão exalando dióxido de carbono, né? Então, se a gente tem aquele ar que está recirculando ali dentro somente com muito dióxido de carbono, a tendência é que a gente comece a inspirar e inalar mais dióxido de carbono, e isso pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. E também os cuidados gerais que a gente precisa orientar a população é evitar consumo de alimentos, de águas
que estiveram expostas a queimadas ou a cinzas provenientes dessa queimada, justamente pelo risco de contaminação desses materiais, desses alimentos, desses líquidos. E quais são as medidas de mitigação que a gente pode ter? Primeiramente, pensando no grupo de risco, que são os extremos de idade, crianças, idosos, pessoas gestantes ou portadores de doença respiratória, cardíaca e trabalhadores ao ar livre. Então, aí a gente comenta guardas de trânsito, trabalhadores da construção civil. Então, para esses, são as principais orientações que a gente vai passar agora. A hidratação, como eu comentei com vocês, a nossa mucosa respiratória, a nossa via aérea, precisa estar bem hidratada para que a gente possa fazer uma troca gasosa efetiva e não tenha tanta inflamação local. Tem que orientar a permanecer no domicílio com portas e janelas fechadas. Pacientes que são do grupo de risco, que são idosos acamados, a gente tem que evitar deixar eles muito tempo imobilizados, justamente pelo risco de ter uma trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ok? Evitar exercícios físicos, esses extremos de idade, grupos de riscos comentados, justamente porque quando a gente pratica mais atividade física, a gente inala mais oxigênio. Então, se a gente está inalando mais oxigênio de um ar que está poluído, de um ar que está carregado com material particulado, com gases tóxicos, então o risco da gente ter exacerbação das doenças respiratórias, doenças circulatórias é muito maior. Se tiver que sair de casa ou permanecer muito tempo na rua em exposição a locais que tenham material particulado, orientar o uso da máscara N95 ou PFF1, 2 ou 3. Lembrando que máscaras cirúrgicas têm menor tempo de ação, né? A gente precisa fazer essa troca dessas máscaras com tempos entre 2 a 3 horas no máximo, diferente da máscara N95, que foi essa que eu coloquei na imagem para vocês. Essa máscara a gente pode reutilizar por 3, 4 dias, a depender do tempo que se utilize ela, tá ok? E manter o tratamento habitual das doenças de base. Então, pacientes que são cardiopatas, coronariopatas, continuarem o uso das suas medicações regularmente. Pacientes asmáticos ou DPOC também continuar o uso dos seus dispositivos inalatórios, que são conhecidos tipicamente como bombinhas. E já pessoas rígidas, o que a gente precisa orientar para essas pessoas? Então, evitar atividade física moderada a intensa ao ar livre, quando a gente tiver um índice de qualidade do ar maior que 200, porque tem um risco grande para a população em geral, e como a gente comentou, essas pessoas que praticam atividades físicas moderada ou intensa, por mais que não tenham doenças prévias, elas estão inalando mais oxigênio pela demanda do esforço físico, logo eles não têm mais contato com esse material particulado. E se esse índice de qualidade de ar estiver acima de 300, o risco de morbimortalidade aumenta vertiginosamente, independentemente de doença de base ou não. Então, nós temos que promover ações para minimizar o risco da população em geral. Manter a hidratação também é importante e a máscara também sempre é uma orientação importantíssima. Lembrar que a máscara, ela protege contra o material particulado, que é aquilo que a gente comentou lá atrás, mas ela não protege contra os gases tóxicos, então monóxido de carbono, dióxido de enxofre, é evitar realmente a exposição mínima a esses gases tóxicos assim que possível. E aqui, logo mais, a gente vai falar um pouco sobre o manejo das exacerbações das doenças respiratórias. Começando primeiramente com a rinite e sinusite, né? Então, relembrando um pouco, a via aérea superior tem a função que a gente comentou de filtro contra agentes infecciosos, alergênicos, tóxicos, tem a função de defesa. Então, a mucosa respiratória da via aérea superior, ela identifica, ela metaboliza e remove os elementos que são alergênicos, que são os tóxicos, e ela também conduz e aquece e umidifica o ar, né? Então, por dia, a gente umidifica entre 20 a 30 mil litros de ar por dia, ok? Quando a gente fala da rinite, principalmente a não alérgica, que é o que a gente está levando em consideração pela exposição
a materiais particulados, né, há uma grande inflamação das mucosas nasais. Logo, o paciente pode apresentar obstrução nasal, a rinorreia, né, que é aquele nariz escorrendo, o prurido nasal, espirros, né? E aí o médico, quando realizar a rinoscopia anterior e posterior, ele poderá observar uma mucosa com edema, com hiperemia, com ulceração e com bastante muco. Então, o tratamento desse paciente que tem esse tipo de rinite é atenuar a exposição, como a gente comentou, fazer uso de corticoides tópicos nasais, caso o paciente tenha indicação, e, claro, sempre bastante lavagem nasal, com soro fisiológico, né? Avaliar sempre a antibiótico terapia. Muitas das vezes, a gente tem um seio da face que fica obstruído, logo a gente não tem a drenagem adequada desse muco que está se acumulando na via aérea superior, e aí, com a não drenagem desse muco, a gente tem um acúmulo dessa secreção e também, acumulando essa secreção, a gente tem colonização bacteriana dessa secreção. Logo, com essa colonização bacteriana, a gente tem a necessidade de utilizar antibiótico terapia. Então, nesses casos, a gente já está pensando numa sinusite, né? Que é a obstrução do seio da face, das sinusas, justamente pela colonização bacteriana daquele muco que ficou espesso e que não teve a área de drenagem, ok? Quando a gente fala de asma, a gente tem que lembrar que ela é uma doença heterogênea e ela nada mais é do que uma inflamação crônica da via aérea. Então, a gente vai ter pessoas que têm sintomas respiratórios que variam com o tempo e com a intensidade. Então, vai ter pessoas que vão estar muito bem, sem sintoma nenhum, em algum momento da vida, e em outros momentos a pessoa vai estar extremamente sintomática, né? E vai ter limitação variável desse fluxo de ar desse paciente asmático. Essa limitação variável de fluxo faz com que o paciente tenha os principais sintomas que a gente chama da asma, que é aquele chiado no peito, aquela sensação de sufoco, é aquela respiração curta, aquela opressão no tórax, aquela sensação de aperto no tórax e a tosse. Aqui eu coloquei apenas uma imagenzinha para a gente pensar nos agravantes da asma, que são vários, né? Alergias podem agravar asmas, infecções respiratórias, doenças prévias podem agravar asma, fatores ocupacionais, a gente está vendo ali, pessoas que utilizam pintura automotiva também pode agravar asma, remédio, obesidade, fatores hormonais, alimentos, fatores emocionais, fumaça de cigarro, refluxo, mudanças de tempo, que é o que a gente estava comentando aqui, exercício físico, desde que o paciente esteja com uma asma não controlada, o exercício físico acaba facilitando com que esse paciente fique pior dessa asma não controlada. O ar frio, por causa do ressecamento da mucosa respiratória, e odores fortes, cheiro forte, né, de produto de limpeza, de perfumes fortes, tudo isso são fatores que agravam a asma. O tratamento da asma, a gente já sabe, é a utilização de corticoide inalatório para desinflamar essa via aérea e a utilização de um beta-2 agonista de longação, ou seja, de um broncodilatador de longação, né? Para ajudar a melhorar esses sintomas e desinflamar esse paciente. Pacientes que estão exacerbados da asma, o que a gente tem que pensar? É um paciente que tem a piora aguda dos sintomas. Então, é o paciente que estava muito bem e que, do nada, ele teve uma piora importante da falta de ar dele. Então, a gente vai avaliar o grau de dispneia dele, que é o MMRC, vai ver qual é a saturação desse paciente, se ele tem uma frequência respiratória que está muito aumentada. Então, são indícios de que esse paciente teve uma piora clínica dessa asma. E aí, nesses fatores exacerbadores, a gente vai ter que utilizar como ajuda ou um beta-2 agonista de curta ação, caso o paciente não tenha condições de fazer a compra, né, de um de longa ação, porque lembrando que o de curta ação, como a Aerolin, a Aerodine, são fornecidos pela farmácia popular, então dá para serem utilizados na exacerbação aguda. O que mais? Oxigênio, quando o paciente chega para a gente na urgência,
E sempre, né, paciente asmático que está exacerbado, a gente vai ter que fornecer um corticoide para ele, principalmente um corticoide oral, pensando que é um paciente que eu preciso fornecer esse corticoide para evitar exacerbações futuras. Então, esse corticoide não é para atuar naquele momento, naquela exacerbação da asma, mas é para evitar com que ele tenha novas crises. Então, para um paciente que é asmático exacerbador, eu vou precisar fazer o corticoide oral, oxigênio caso o paciente esteja desaturando, um beta-2 agonista de curta, ou se for um de longa, mas que tem ação imediata, que ele funciona como de curta, e dentre esses a gente tem o formoterol, né? E avaliar a utilização de antibiótico terapia, se houver necessidade. Porque lembre que a gente mostrou naquela figura que às vezes a asma pode ter uma exacerbação por alguma infecção. E se for uma infecção bacteriana que há necessidade de antibiótico, deve-se prescrever tal remédio, tá? E tem que fazer também o ajuste da medicação inalatória. Então, fazendo o step up, que a gente chama, né? Fazendo com que esse paciente que já utiliza uma bombinha com corticoide inalatório, com beta-2 agonista de elongação, que ele utilize uma dose maior desse corticoide inalatório, desse beta-2 agonista, para que ele estabilize e que ele não venha a ter novas crises, né? E aí, posteriormente, ele será reavaliado quanto à redução ou manutenção da dose que foi prescrita nesse momento de exacerbação, ok? Então, aqui a gente tem apenas alguns exemplos de dispositivos inalatórios. Então, eu vou passar meu cursor aqui em cima do Aerolin, Aerogold, que são os que são fornecidos pela farmácia popular, que é o beta-2 agonista de curta ação, que ele funciona como um broncodilatador de rápida ação. Aqui a gente tem um exemplo de outros dispositivos inalatórios que são utilizados em cápsulas para o paciente aspirar. E aqui, dentre eles, a gente utiliza o formoterol, que é aquele beta-2 de longa ação, ou seja, tem um período de ação de 12 a 24 horas, mas que ele tem um início de ação tão curta que ele aparentemente é um SABA. Então, é a utilização do formoterol nesses casos, e é nesse dispositivo aqui que a gente coloca uma cápsula dentro, certo? E aqui embaixo a gente tem dois exemplos de outros dispositivos inalatórios. Aqui é o Symbicort, sem conflito de interesse com a indústria farmacêutica, mas que foi muito utilizado no passado. Hoje em dia já tem outros similares que também são utilizados, mas que a formulação são os dois remédios em um, que é o corticoide inalatório com beta-2 agonista de longa, né? Que são esses anteriores que a gente falou ali em cima, à direita. Então, tudo num só dispositivo para que o paciente faça a dose cheia de um e de outro de uma só vez, né? E aqui é o formato discos, que também é a mesma ideia. Você abre, expõe esse bocal aqui em roxo e o paciente aspira o pó seco que tem dentro desse dispositivo para que durante essa aspiração esse material se deposite, esse medicamento se deposite na via aérea desse paciente e ele fique desinflamado. Falando um pouco agora sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Lembrar que a principal causa de DPOC é, sem dúvida nenhuma, o fumo, né? O tabagismo, seja ele ativo, a pessoa fumando, ou passivo, você tendo contato com quem fuma, aquela fumaça direto próximo a você. Mas também a gente tem que lembrar que um dos motivos da DPOC também podem ser exposição a partículas tóxicas, que nem a gente comentou anteriormente. Então, pacientes que moram em grandes centros urbanos, que estão expostos a materiais particulados, pacientes que moram no campo, mas que utilizam muito carvão para cozinhar, né, madeira, fazem a coivara ali da plantação, queimam aquele matagal para depois plantar. Então, toda vez que a gente inala aquelas partículas tóxicas provenientes de queimadas, né, de combustão de materiais, seja orgânicos ou não, aquela partícula tóxica também faz com que a gente tenha predisposição a ter a DPOC. E quais são os sintomas respiratórios que a gente tem no paciente com DPOC? É a mesma dispneia que a gente comentou anteriormente, também nos quadros de asma, onde a gente vai avaliar esse paciente através da escala MMRC ou da escala CAT. O paciente também vai apresentar tosse intensa
e muitas das vezes é uma tosse purulenta, né? Ou uma tosse com muita expectoração mucoide. Então, ela pode ser aquele muco transparente, pode ser aquele muco amarelado ou aquele muco já purulento. Então, é um paciente que tem aquela via aérea constantemente inflamada e obstruída, diferentemente do da asma, que é aquele paciente que ora está muito bem e ora está ruim. O paciente que é DPOC, ele tem constantemente essa via aérea fechada, obstruída e inflamada. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem um brônquio do paciente saudável, a gente consegue ver a parede desse brônquio aqui bem aberta. Essa parte amarelinha é onde vai passar o ar, né, dentro desse brônquio. E aqui é quando a gente tem um paciente que é o bronquítico crônico, né, que é o paciente DPOC. Percebam como essa parede é mais inflamada, é mais fechada e quanto tem de muco aqui dentro sendo produzido, sendo acumulado. E existe o paciente que também tem aquele perfil mais enfisematoso, que são aqueles que a gente vê a tomografia de tórax que apresenta o enfisema pulmonar. Então, lembrem daquela primeira imagem lá da aula, que a gente colocou os alvéolos pulmonares, que parecem vários cachinhos de uva, e que dentro deles a gente tem parede dos alvéolos, e que onde ocorrem as trocas gasosas com aquela rede de capilares que a gente mostrou anteriormente. O paciente enfisematoso que tem um contato com essas partículas tóxicas o tempo inteiro, acaba apresentando destruição da parede desses alvéolos, e muitos deles vão se confluindo e formando o que a gente chama de enfisema. Logo, eles diminuem a superfície de troca gasosa, diminuem a elasticidade desse alvéolo, para jogar esse ar para fora, para puxar esse ar para dentro. Então, eles ficam o tempo todo com acúmulo de ar lá dentro, o que faz com que eles tenham grandes chances de ter muita falta de ar, né? Muita dispneia. E aqui, só relembrando um pouco o tratamento da DPOC, a gente ainda não vai falar da exacerbação, a exacerbação vai ficar para o próximo slide, mas lembrando que o tratamento do paciente que é DPOC, lembrando que o diagnóstico do DPOC é feito através da espirometria, que é aquele exame de prova de função pulmonar. Então, o paciente diagnosticado com DPOC, eu vou classificar ele dentre esses grupos aqui, entre o grupo A, B ou E. O grupo A é aquele grupo que apresenta um paciente que teve exposição ou ao cigarro ou ao material particulado, que tem uma obstrução crônica que eu consegui ver na espirometria, que é a prova de função pulmonar, mas que ele não tem muito sintoma, ele não tem muita falta de ar, ele não vai para urgência por causa dessa falta de ar, então eu posso utilizar unicamente um broncodilatador nesse grupo A. Se a gente está falando de um paciente que já é mais sintomático, ou seja, ele tem mais cansaço, ele tem mais falta de ar quando ele caminha um quarteirão, quando ele caminha junto com uma pessoa da mesma idade e dá um passo de 100 metros e já cansa, já é um paciente que já tem mais sintomas de falta de ar, né, de dispneia, sem necessariamente ir para as urgências por causa de exacerbação. Então, nesse grupo que é mais sintomático, que tem mais falta de ar, a gente utiliza duas broncodilatações, um beta-2 agonista de longa e um antimuscarínico de longa ação também, para fazer com que esse pulmão que ora era fechado fique um pouco mais dilatado e ele consiga jogar o ar para dentro e para fora com mais facilidade, para aquele ar não ficar estacionado ali. E já quando a gente classifica esse paciente num grupo E, é aquele grupo de perfil exacerbador. Então, é aquele perfil que, independentemente do paciente ter falta de ar ou não, ele é um grupo que exacerba, que ele tem muitos critérios clínicos que podem fazer com que ele tenha piora da função pulmonar mais gradativo, mais rápido. Então, é um paciente que a gente vai avaliar se utiliza apenas a dupla broncodilatação, como a gente comentou no grupo B, ou se utiliza a dupla broncodilatação com um corticoide inalatório também. Então, quando a gente fala desse grupo, que é um grupo que apresenta bastante exacerbação, o que seria essa exacerbação do paciente com DPOC? Seria um paciente que a gente sabe que tosse, que tem secreção, tem expectoração quando tosse e tem falta de ar, né? Tem geralmente esses 3 sintomas. E eu apresento um aumento de pelo menos 2 desses 3 sintomas para caracterizar esse paciente como um perfil exacerbador. Então, vamos dizer que seja um paciente
que era DPOC, utilizava o remédio dele direitinho, mas que teve contato com as queimadas que estão tendo aqui na Amazônia, ou que foi em viagem a São Paulo e teve contato com aquele ar muito poluído, muito tóxico, e aí ele voltou para você em consulta apresentando muita dispneia. Então, o MRC dele, que antes era 1, 2, passou a ser 4. Começou a ter mais tosse. Antes era uma tosse aqui e ali, agora é uma tosse contínua. Antes ele tinha uma secreção que era transparente, aquela liguenta bem ralinha, e de repente essa secreção, essa expectoração se tornou mais espessa, mais viscosa, aumentou a quantidade. Então percebo que era o paciente que tinha os sintomas, mas que agora esses sintomas se tornaram piores, eles aumentaram em intensidade. Então ele é caracterizado como um exacerbador. Logo, a gente vai ter que avaliar o grau dessa exacerbação. Se for uma exacerbação muito leve, a gente pode utilizar apenas um broncodilatador de curta para controlar essa exacerbação. Se é uma exacerbação moderada, a gente, além do broncodilatador de curta, a gente vai utilizar um corticoide oral para esse paciente, a mesma ideia da asma, e avaliar ou não o uso de antibiótico terapia, tá? E se for uma exacerbação muito grave, a gente vai encaminhar e orientar esse paciente aí para o pronto atendimento e avaliar a internação dele, certo? Então, aqui embaixo, assim como o da asma, eu coloquei algumas imagens de dispositivos inalatórios que podem ser utilizados na DPOC, né? Então, aqui a gente tem o anoro, o anoro aqui na direita, que a gente chama, que são a dupla broncodilatação, um LABA e um LAMA em um só dispositivo. Também vai se abrir esse bocal vermelho, vai expor um bocal dentro do paciente, aspirar o pó seco, para que esse medicamento se deposite na via aérea. O segundo aqui é uma outra opção, que é o Trimble, aí aqui já utiliza a tripla terapia, que é um beta-2 agonista de elongação, um antimuscarínico de elongação e um corticoide inalatório, certo? E aqui, em último, a gente está colocando o espioto, que também é uma outra opção de dupla broncodilatação, só que esse é um dispositivo em névoa. Você não tem um pó dentro dele. É essa nuvenzinha que está saindo aqui em branco, que o paciente não precisa fazer força para aspirar. Essa nuvenzinha já entra na via aérea desse paciente e se deposita até a periferia dos pulmões, ajudando a melhorar essa broncodilatação e diminuindo a inflamação local. Ok? Então, lembrar sempre, pacientes que têm critérios clínicos e diagnóstico, seja de infecções respiratórias, seja de infecções vasculares não, seja de doenças vasculares, infarto prévio, coronariopatia, cardiopatia, esses são grupos de risco que a gente tem que manter os olhos muito atentos para critérios de exacerbação. Porque lembrem, aquele material particulado que a gente comentou lá no início da aula é quem vai fazer essa inflamação sistêmica acontecer. Então, esse pulmão vai entrar em colapso, esse coração vai entrar em colapso, esse rim vai entrar em colapso, justamente por esses compostos tóxicos. Então, olhos bem atentos, orientar bem a população, tanto de risco quanto não de risco, para as medidas de mitigação que a gente possa fornecer. Esses documentos que eu utilizei para medidas de mitigação, eu tirei da própria portaria que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia disponibilizou esse mês, justamente por conta dos agravos das queimadas e da poluição do ar nas capitais brasileiras. Então, qualquer dúvida, estou à disposição para saná-las agora, posteriormente que a gente teve essa pequena explanação. Espero aqui poder ajudar vocês, tirar dúvidas caso tenham, e obrigada pela oportunidade. Boa noite. Vi que tem uma pergunta aqui, Adriana Viana. Obrigada pela pergunta, Adriana. A exposição à fumaça aumenta o risco de câncer do pulmão? Pessoas que utilizam fogão a lenha estão expostas aos mesmos riscos de saúde aquelas expostas à poluição urbana? Sim, vamos lá. São algumas perguntas dentro de uma. Então, a exposição à fumaça aumenta o risco de câncer de pulmão? Aumenta.
Quando a gente fala de fumaça, seja do cigarro, que é o principal fator de risco para quem tem câncer de pulmão, a gente está levando em consideração que dentro do cigarro, a gente tem mais de 2.500 substâncias tóxicas dentro da combustão do cigarro. Então, a gente tem gases tóxicos, material particulado que o paciente está inalando. Por mais que a combustão, pela exposição à fumaça de outra causa que não seja o tabaco, mas, por exemplo, queimadas na floresta, exposição à poluição atmosférica, de uso de carros, caldeiras, tudo isso também gera material nocivo, particulado, e que quando em contato com o pulmão, e se esse paciente tiver uma predisposição genética a ter alterações em células pulmonares, sim, predispõe sim a ter maior risco de câncer de pulmão. A outra pergunta dela. Pessoas que utilizam fogão a lenha estão expostas aos mesmos riscos de saúde que aquelas expostas à poluição urbana? Sim, também. Pela mesma ideia, tá? O fogão a lenha, a gente tem a combustão e tem dentro dessa combustão, desse material orgânico, esse material particulado e gases tóxicos. Assim como na poluição urbana, a gente também tem a mesma combustão. Pode até não ser de material orgânico, como o que a gente utilizou no fogão a lenha, por exemplo, né? Porque é a madeira. Mas a gente tem combustão ali, seja no escapamento de um carro, na caldeira, a gente tem combustão e tem produção de material particulado, gases tóxicos, que também fazem com que a gente tenha mais riscos à saúde, sim. Tá ok? Espero ter respondido a pergunta. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, só mandar aí de novo. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando a transmissão. Tem sido um prazer trabalhar na UEPA. Eu comecei agora, estou como professora, eu sou egressa da UEPA, fui aluna acadêmica de medicina da UEPA entre o período de 2012 a 2017, e é muito bom poder voltar para casa, né? Me sentir em casa. Então, poder trazer de volta o que eu aprendi dentro da faculdade, dentro da minha formação profissional agora para os alunos, e poder partilhar isso, não só com os alunos, mas com a comunidade acadêmica como um todo, outros profissionais, está sendo muito bom. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade do pessoal do Telesaúde, na minha época era Telesaúde, eu soube que mudou o nome, e da coordenação do CCBS também. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais uma aqui. Estamos em um período seco, aumento dessa fumaça. Estamos vendo um aumento dessa tosse seca. Pode ser proveniente dessa fumaça? Sim, pode ser. Lembra que eu comentei lá no início da aula que quando a gente tem um tempo muito seco, um clima muito seco, a nossa mucosa nasal, mucosa oral, ela resseca. Então, ela não está mais tão lubrificada, tão umidificada para ajudar a aquecer aquele ar, a conduzir o ar e ajudar a filtrar esses materiais tóxicos, esses materiais alérgenos que a gente tem, vírus, bactérias, pólen. Então, se a gente tem um tempo e um clima mais seco, com a mucosa mais ressecada, a gente perde um pouco dessa função de defesa. Logo, a gente tem mais propensão a ter essas infecções respiratórias, tá? Que mais? E sim, respondendo, né? Então, como a gente tem mais propensão a ter essa infecção respiratória, essa tosse pode sim ser advinda desse clima mais seco, tá? Como podemos fazer para nos prevenir dessas doenças respiratórias por conta de tanta fumaça? A gente pode fazer aquelas medidas de mitigação que a gente conversou, né? Então, lembrar de vedar bem a casa, se tiver ar-condicionado, um umidificador que tenha filtro dentro do ar-condicionado, se possível, um filtro EPA em algum local que você tenha, né? Um umidificador, um condicionador de ar. Evitar atividades físicas no ar livre, principalmente de alta intensidade, alto impacto, que você consome mais oxigênio ali, se for um oxigênio que esteja muito denso, né, muito tóxico, vai ser pior para você. Então,
evitar atividades físicas em ar livre nesse momento, utilizar a máscara, de preferência N95, PFF 1, 2 ou 3, ou a máscara cirúrgica, caso não tenha uma dessas, mas lembrando que a máscara cirúrgica a gente usa por um período de tempo maior do que a N95, então a gente tem que fazer uma troca a cada 3 horas, 4 horas, tá? E lembrando que elas nos protegem contra esse material particulado, né? Mas ele não protege contra os gases tóxicos. Então, sempre lembrar disso. E manter a via aérea hidratada. Então, bastante água, tá? Uma boa noite a todos, gente.